Invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Está em discussão. Se há algum destaque, alguma correção a ser feita. Aprovado a unanimidade. Pauta do dia. Primeiro, embargo de declaração e ação direta de inconstitucionalidade. Embargante é o município de Natal, embargada a Câmara Municipal de Natal. Desembargador Amilcar Maia é o relator. Se tiver em mesa, pode... Senhor presidente, o processo está em mesa. Referidos embargo de declaração já identificado por Vossa Excelência, o voto disponibilizado e a insurgência do embargante é no intuito de reanálise da matéria e discutir o que já foi objeto do voto e do acórdão deste pleno à unanimidade. E assim sendo, conheço e nego provimento aos embargos, senhor presidente. O voto foi disponibilizado. A matéria é conhecida da Corte, o voto de Sua Excelência está disponibilizado previamente para todos os colegas. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento. Está proclamada a unanimidade no termo do voto do relator. O 2 é o embargo de declaração e ação direta de constitucionalidade. É embargante ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, embargado ao município de Mossoró e à Câmara Municipal de Mossoró. Relator, desembargador Dilermando Motas. Teve em mesa... Sim, Excelência. Que tem a seguinte ementa: processo civil, embargo de declaração, constatação de erro material, tão somente no julgado. Correção, conhecimento e a coleção dos embargos. Ante o exposto, conheço e acolho o presente embargo de declaração para tão somente corrigir o erro material nos termos acima. Tão somente, Excelência. O voto de Sua Excelência está disponibilizado. Correto. Também, se a matéria é conhecida da Corte, já pacificada, se há algum entendimento de esclarecimento. A unanimidade proclamada no termo do voto do relator. Tem um agravo interno em ação direta de inconstitucionalidade, agravante o prefeito municipal de Natal, agravada a Câmara Municipal de Natal, relator desembargador Gilson. Está em mesa, sim, presidente. O processo já foi identificado por Vossa Excelência e a mim me parece que a emenda é suficiente. E eu digo o seguinte nela: processual civil, agravo interno, em ação direta de inconstitucionalidade, decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a perda de eficácia jurídico-normativa da lei promulgada número 451/2016, que alterou o plano plurianual, vigência temporária, exaurimento de sua eficácia, quadriênio 2014-2017, pretenso reconhecimento da inconstitucionalidade, impossibilidade, perda superveniente do interesse de agir, ausência de prejuízo à administração pública, há precedentes do Supremo Tribunal Federal, decisão mantida, agravo conhecido e desprovido, e o voto está integralmente disponibilizado para os senhores. Algum destaque do voto do desembargador Gilson? A matéria também é pacificada na Corte. Está proclamada a unanimidade no voto do eminente relator. O 4 tem informação, não está em mesa, desembargador Gilson? O 4... Não, está não mesa, presidente. Ok, só não confirmando. Esgotada a pauta física, passamos para a pauta do processo judicial eletrônico, que tem um pedido de sustentação oral, doutor Wilson Ramalho Cavalcante Neto, procurador do município. Esse processo é da relatoria do desembargador Cornélio. Sua Excelência não vai comparecer porque está acompanhando a esposa num procedimento cirúrgico. Vai ficar para a próxima quarta-feira. Pelo sistema judicial eletrônico, todos os processos já estão com os votos realizados. Somente os 5 é um processo que está com pedido de vista do desembargador Glauber, aliás, desculpa. Desembargador Glauber, Vossa Excelência está divergindo do relator, concedendo parcialmente a segurança. Né? Isso. O voto de Vossa Excelência está já no sistema também. Se algum colega Badou e Bandeiros como relator, quer... Presidente, qual é o número? Tá, cadastro. É o 5. Pronto, está da aqui. pauta de PJE. A divergência de meu entendimento para o do desembargador Glauber é bem pequena. Eu entendo que o servidor foi titularizado no cargo de escrivão antes de 88, sem concurso. Ok. Nessa parte, nós estamos de acordo. Com a mudança da regra constitucional e depois do quadro da carreira dos servidores, o acesso que ele pretende ser técnico judiciário, ser efetivado como técnico. Essa é a decisão do Supremo, que diz que ele
não pode ser efetivado no cargo para o qual não fez concurso. O tribunal disse que ele seria considerado estável, portanto, sem titulação de cargo, sem efetividade no cargo. E ele diz que, por ter sido efetivado por ato do governador, antes da Constituição, teria direito a ser efetivado agora neste cargo. Eu entendo que são cargos diferentes. Ele foi efetivado no cargo de escrivão, depois de ajudante de cartório. Esse de técnico judiciário, ele não poderia ser efetivado. Então, a divergência de meu voto para o do desembargador Glauber é esta, é que ele está dizendo que ele seria considerado efetivo no cargo de ajudante de cartório. Esse cargo também não existe mais. Virgílio, só a para extinção. eu passar a presidência para Vossa Excelência, é isso. Presidente de Vossa Excelência. Então vou me dirigir aqui ao Isso, presidente. por favor, porque o ato é da presidência do tribunal. Tá. Ok. Então, essa é a divergência que a Corte irá decidir, analisar e decidir qual dos dois entendimentos deve prevalecer. Nós estamos falando de mandado de segurança. Fiquei com uma ligeira preocupação mais processual do que do direito material. Se ele pede o mandado pede a segurança, presidente, para ser efetivado no cargo de técnico judiciário, e se o tribunal decidir por considerá-lo efetivo no cargo de ajudante de cartório, não estaria sendo concedida a segurança para pedido diverso, já que ajudante de cartório não é um quadro, não integra o quadro da carreira de técnico judiciário do Poder Judiciário. Mas isso é uma questão que eu estou apresentando para a Corte deliberar. Eu não adiro ao entendimento do desembargador Glauber justamente por isso, porque penso eu que, se fizermos assim, estaríamos a conceder a segurança para pedido diverso do que ele formulou. E aí poderíamos dizer que seria conceder menos do que ele pediu? Não, esse pedido é diverso, porque se fosse auxiliar técnico, seria menos. A carreira é formada por auxiliar técnico e técnico judiciário. Não tem o ajudante de cartório mais. O ajudante de cartório é cargo em extinção. Então, eu entendo que não poderia conceder a segurança por esse motivo, que eu estaria a conceder pedido de forma diversa do pedido. Mas só registrar meus argumentos. A decisão é da maioria. Senhor presidente, Obrigado. Eu vou tentar resumir aqui o voto. Veja, até porque foi disponibilizado agora já. Eu ia pedir exatamente isso, porque Pronto. eu não estou conseguindo acessar. Perfeito. Deixa eu tentar. Em havendo os impetrantes sido efetivados como titulares de serventia judicial em data anterior à promulgação da Constituição de 88, há mais de 30 anos, tal condição de servidor efetivo não pode lhe ser extirpada. Malgrado a decisão administrativa tenha trilhado acertadamente quanto ao cumprimento da ADI, especificamente no que concerne à impossibilidade dos impetrantes permanecerem como técnico judiciário, incorreu em equívoco ao considerado como estabilizados, retirando-lhes a peculiar condição de servidores efetivos. No entanto, no cargo de outrora escrivão judicial, em homenagem ao efeito repristinatório, inclusive empregado naquela decisão administrativa. De mais a mais, o STF há muito tem posicionamento firmado no sentido de que a Constituição não se reveste ordinariamente de, abro aspas, retroprojeção normativa, fecho aspas, para atingir direitos adquiridos na vigência da Carta Magna anterior, na situação obtido sob a égide do artigo 208 da Constituição Federal de 67 e leis estaduais anteriores à Constituição de 88, salvo se o fizer expressamente. E aí eu faço transcrição aqui de um julgado do Colendo STF, peço permissão para não lê-los. No outro turno, em decorrência do fiel cumprimento ao decidido pelo STF na ADI 2433, e não obstante assegurada aos impetrantes a efetividade no serviço público, não poderia realmente permanecer no cargo de técnico judiciário, em razão da malfadada transposição sem concurso público, acarretando, consequentemente, o retorno ao status anterior, cargo público efetivo de escrivão judicial. Tudo em observância ao fenômeno denominado efeito repristinatório tácito, tão decantado, e aí eu
faço mais uma vez a transcrição de decisão do STF, peço permissão para não lê-la, e digo, em não havendo o STF reconhecido quaisquer inconstitucionalidades nos normativos anteriores à Constituição de 88, que garantiram a efetividade dos impetrantes no serviço público, os mesmos se acham perfeitamente válidos pela incidência do citado Instituto. E por serem, como já dito, normas anteriores à Carta de 88, na linha de orientação do próprio STF. Aí eu, mais uma vez, peço permissão para não ler o julgado transcrito e digo, a obstaculização da retirada da condição dos impetrantes de servidores públicos efetivos também se verifica pelo decurso do tempo, mais de 30 anos de serviços prestados ao Judiciário, o qual deve ser levado em elevada consideração, mesmo que extraordinariamente e na especificidade, tomando por base os primados da estabilidade das relações, proteção da confiança, boa-fé, segurança jurídica e em atenção à própria ideia do Estado Democrático de Direito, calhando neste norte transcrever decisão proferida pelo ministro do STF, ministro Celso de Mello, quando do julgamento do MS 33.460, que está aí abaixo transcrito, peço permissão para não ler, e prossigo. Calha consignar ainda, a título ilustrativo, que o pleno deste tribunal, reiteradamente, arvora-se de tais princípios na análise dos feitos submetidos à sua alçada. E aí eu trago aqui julgados da relatoria. Não, isso aqui fazendo referência ao TCE, na relatoria do conselheiro Tarcísio Costa e também do conselheiro Francisco Potiguar. E peço permissão para não lê-los. Isso aqui fazendo uso dos princípios da boa-fé, segurança jurídica e tantos outros que eu falei. No mais, excetuando-se o não reconhecimento da efetividade e as restrições ali impostas pelo indevido entendimento que os impetrantes estavam na mesma situação da maioria dos atingidos pela ADI, quanto à figura da estabilidade, impetrantes não atingidos pela declaração de inconstitucionalidade dos termos dos parágrafos 3º, 4º e 6º, artigo 231 da Lei Complementar 165/99, outra mácula não há na decisão administrativa, inclusive no que concerne à preservação da irredutibilidade de vantagens e da GTNS, nos moldes ali constantes. Assim, na minha ótica, observe que a segurança deve ser parcialmente concedida para reformar a decisão administrativa apenas na parte que considerou os impetrantes como servidores estabilizados, ao invés de preservar a condição destes de servidores públicos efetivos no cargo então ocupado, escrivão judicial, antes da reconhecida inconstitucionalidade da transposição para o cargo de técnico judiciário. Destaco que mantenha-se a decisão administrativa no tópico que considerou os impetrantes tão somente estabilizados, como defende o desembargador Ibanez, estará se extirpando ato jurídico outrora perfectibilizado sob a égide da Carta Magna anterior, que garantiu aos mesmos a efetividade, com possibilidades consequenciais concretas, nefastas a estes servidores públicos. Essa aqui eu acho que é a diferença que o desembargador Ibanez fez referência. É que, como sabido, não pode se comparar os servidores efetivos àqueles agraciados apenas com a estabilidade excepcional, vez que, embora possuam o direito à permanência na função em que foram admitidos, não podem incorporar-se na carreira, progredir funcionalmente ou desfrutar de benefícios e vantagens privativas de seus integrantes, inclusive que possam advir surgir posteriormente, não sendo, porquanto, tratados de forma isonômica ou equiparadas. E aí tenho aqui um precedente na relatoria do ministro Edson Fachin, julgado agora em 2019, é um agravo no recurso extraordinário 98.14.24, eu peço permissão para ler somente naquilo que interessa. Agravo regimental em recurso extraordinário, com agravo, interposição em 13 de setembro de 2017, direito administrativo, servidor público estadual, estabilidade,
progressão na carreira, impossibilidade, Aqui, olha. precedentes. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do artigo 19 da ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém, sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Então, esta, eu imagino, ser a grande diferença do que foi trazido pelo desembargador Ibanez e que o que agora trago como voto visto. E tem um outro aí na relatoria do ministro Luiz Fux, peço permissão para não lê-lo, é no mesmo sentido. Um outro da ministra Carmen Lúcia, também no mesmo sentido. E ainda, no final, um do ministro Joaquim Barbosa, também no mesmo sentido. E aí, tal distinção, há muito é referenciada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Aí eu acredito que não seja necessário, está disponibilizado, esse aí na relatoria do ministro Maurício Correia, um voto mais antigo, esse data de 1996, mas que desde então já fazia essa diferenciação. Tão verdadeira é esta assertiva que, quando da decisão administrativa por reconhecer os impetrantes apenas como detentores da estabilidade anômala, é que foi procedida a retirada do auxílio alimentação dos seus olerites e obstaculizado o exercício de cargo de chefia de secretaria, apenas tendo sido recomposta a situação com a edição de novos normativos, ampliando tal possibilidade aos estabilizados. Veja que o ato apontado como coator, à época, ele não assegurava esse direito ao recebimento da verba do auxílio alimentação, nem mesmo o exercício da chefia de secretaria. Posteriormente, foi corrigido isso por meio de um ato normativo próprio aí. Nada obstaculiza que seja ele retirado novamente, revogado, deixando o estabilizado sem esse direito. Outro sim, o não reconhecimento judicial da condição de servidores efetivos poderá desaguar, e não obstante as apropriadas ressalvas contidas na decisão administrativa, que entendeu pela permanência dos estabilizados no regime próprio da Previdência Social, em eventuais questionamentos por parte do TSE quanto ao futuro ato aposentador, que é um ato complexo, pois, em regra, caso se perpasse pela exceção bem consignada na decisão da presidência do TJ, os servidores apenas estáveis são vinculados ao regime geral da Previdência Social, como propugnado aí pelos precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal, que aí dada a particularidade aqui, eu peço permissão também para ler. Esse na relatoria do ministro Dias Toffoli, publicado em 13/11/2017, e no agravo, no recurso extraordinário 10.69.876, quando diz Sua Excelência que servidores públicos detentores da estabilidade excepcional, artigo 19 da CT, inclusão no regime próprio da Previdência Social, impossibilidade. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT, das disposições constitucionais transitórias, não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, conforme consta do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Pertencem ao regime próprio da Previdência Social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Veja que, assegurado tão somente a estabilidade e não a efetividade, poderão os impetrantes ter problema no momento da aposentadoria. Isso dito pela Corte
maior, o Egrégio Supremo Tribunal Federal. Aí eu faço a transcrição aqui de um voto da relatoria do ministro Edson Fachin, no mesmo sentido, peço permissão para não lê-lo, e digo, caso a despesa com pessoal exceda, ainda uma outra diferença que trago aqui nesse particular, caso a diferença com pessoal exceda os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e outra solução não haja para a resolução da problemática, a perda dos cargos por parte dos servidores, apenas com a estabilidade excepcional, antecederá, por óbvio, aos servidores efetivos com estabilidade constitucional natural, artigo 169 da Constituição Federal e seus parágrafos. Por derradeiro, resta consignar que se revela por demais possível a concessão a menor da pretensão vestibular, não podendo se cogitar em julgado extra petita. Isso aqui também trazendo aqui uma resposta ao questionamento do ministro Ibanez, do desembargador Ibanez, muito apropriado, mas que eu busco aqui também enfrentar. Pois, e não obstante, e por lealdade, senhor presidente, eu devo dizer que trago todo esse enfrentamento já no meu voto em razão da conversa que tive antecipada com o desembargador Ibanez, onde foi dito por um e por outro as divergências que tínhamos. E aqui no meu voto eu estou trazendo a resposta aos questionamentos que foram feitos pelo desembargador Ibanez. Então eu digo, resta consignar que se revela por demais possível a concessão a menor da pretensão vestibular, concessão parcial, sem que isso caracterize um julgado extra petita. Pois, e não obstante a falta de propriedade do pedido final ao requerer a concessão, abro aspas, da ordem em definitivo para o fim de cassar o ato coator, determinando-se a sua reintegração ao cargo público efetivo de técnico judiciário, fecho aspas, em seu pleito liminar, pleiteou, ao final, abro aspas, a suspensão da eficácia do ato coator, determinando-se o retorno dos impetrantes ao cargo efetivo originalmente ocupado, no qual deverão permanecer até o julgamento final do presente urite, fazendo jus ao regime jurídico e direitos inerentes a tal situação funcional, fecho aspas. A causa de pedido, urite, se acha fulcrada no direito dos impetrantes. Senhor presidente, aqui eu acho desnecessário a leitura, o voto está disponibilizado nessa parte, para não cansá-los, matéria que já foi enfrentada aqui na Corte, e se é ou não possível, é uma posição que o desembargador Ibanez defende com propriedade e que em outras oportunidades eu já divergi e mantenho aqui nesse particular. E concluo, senhor presidente, que o direito líquido e certo existente, na minha visão, restringe-se aos impetrantes permanecerem no cargo como servidores públicos efetivos, mas não como técnicos judiciários, já que o STF conferiu tal possibilidade apenas aos escrivães aprovados em concurso público. Isto posto, pedindo vênia ao relator, entendo por conceder parcialmente a segurança para reformar a decisão administrativa atacada somente para que os impetrantes sejam preservados na condição de servidores públicos efetivos no cargo de origem escrivão judicial, pertencentes ao quadro suplementar em extinção previsto no inciso 3º do artigo 4º, combinado com o artigo 42, ambos da Lei Complementar Estadual 242/2002. É como voto, senhor presidente. Presidente, aqui, ó. Opa, desculpe, desembargador Virgílio. Senhor presidente, pela ordem, só para rememorar um pouco, essa questão ela foi decidida pelo Supremo ainda quando eu estava na presidência e atingiu 90 e tantos servidores do Poder Judiciário, uma grande parte já aposentada, e outra ainda ocupando o cargo no quadro do tribunal, e outra parte que estava ocupando cargos nos cartórios extrajudiciais e judiciais até. É um
questão difícil de resolver, e eu acho que a gente vai ter que se debruçar com mais calma sobre isso, e o desembargador Amaury até me está dando uma informação, porque esse quadro suplementar em extinção, temos que ver que cargo é esse de que nós estamos recolocando alguém porque tem estabilidade. Discordo aqui, absolutamente discordo inicialmente, quando Vossa Excelência, no voto vista, fala em que eles devam permanecer como servidores públicos efetivos. Porque o Supremo não aceitou que eles sejam efetivos, aceitou a estabilidade. Tá? Mas eles, uma parte, me parece que sejam esses aqui, os 3 que estão recorrendo, eles estão nos cartórios extrajudiciais. Como nós vamos criar um cargo ou aproveitar esse cargo que existia, deixou de existir? Que remuneração nós vamos atender? Nós temos que ter um cargo, ter as atribuições, ter uma remuneração. Então, a decisão do desembargador Expedito, à época, mais ou menos na esteira do que eu vinha decidindo, para implementar a decisão do Supremo, ela é um pouco diversa, porque preste atenção como é que é a coisa. João Vieira Júnior, ajudante de cartório, aproveitado no cargo de escrivão judicial em caráter efetivo, nos termos do artigo 22 da Constituição de 67, acrescentado por uma emenda de 82. O outro, João Vieira Júnior, foi aproveitado em 87 pela Lei Complementar Estadual 370. O outro, na mesma situação do segundo, Margarida Araújo Dantas da Silva. Então, desembargador Ibanez, a decisão, o entendimento de Vossa Excelência, inicialmente, termina por não resolver, porque é muito difícil resolver essa situação, porque há N de situações aqui diversas nesses servidores. Claro que nós temos que cumprir a decisão do Supremo. Claro que nós temos que efetivar, o gestor tem que efetivar a decisão do Supremo, que hoje é o desembargador João Rebouças. Mas nós temos que encontrar uma solução que atenda à ordem do Supremo, mas também atenda a como nós vamos traçar essa estabilidade desse pessoal. Porque não são só esses 3 casos, não, há outros tantos. Eu me lembro de que todos os processos, ninguém foi exonerado naquela outra situação de que se passou por um concurso, por um cargo, foi aproveitado no cargo do outro concurso, outros fizeram exatamente a opção de ir para os cartórios. Enfim, foi uma questão que remonta a bastante tempo e que nós teríamos que encontrar uma solução consensual para esse pessoal, olhando também o lado humanitário, que são pessoas que estão aí há 30, 40 anos, outros já se aposentaram, enfim. Em que cargo nós vamos colocar essas pessoas? Que remuneração essas pessoas vão ter? Que atribuições vão ter se o cargo não existe mais? Se realmente ainda existir nesse quadro alguns ocupando com remuneração devida, esse pessoal vai ter direito a tempo de serviço, adicional de tempo de serviço, como os demais? Olha o detalhe como é interessante. Eu sei que nós passamos aí com assessores, com juízes, auxiliando, para a gente encontrar uma solução adequada, sem deixar de atender o Supremo, mas não está sendo fácil, nem me parece que nós tenhamos chegado aí a uma solução viável. Daí a minha preocupação, porque eu tratei desse tema com exaustão à época, não é? Então, eu, adiantadamente, vou pedir vista do processo. Embargador, registrando apenas Com que... essa preocupação que eu quero estender para a reflexão de todos.
registrando apenas que a estabilidade já foi deferida e não é este o ato atacado. O que se pretende é a efetividade, Não, a ele está estabilidade. dando a efetividade, é isso que eu estou dizendo. O voto de... Mas nós temos que chegar a uma decisão líquida. Não, mas eu estou dizendo que Como se manda o for para código. manter a estabilidade, esse ato já foi praticado pela presidência. E não é isso que ele pretende. Então, a solução de estabilidade foi dada aos demais, pelo desembargador Expedito, e a estes também. Sim, mas- Estes querem tratamento diferenciado, Mas querem isso- ser efetivos. Então, essa é a diferença. Só para concluir, a pretensão de... Opa, desculpa, presidente. A pretensão de efetividade, eu estou atendendo ao pleito formulado, não nos termos que foi vindicado, a efetividade no cargo de técnico judiciário, por conta da vedação expressa na decisão lá do Supremo. No entanto, como eu disse, por conta do tempo, da boa-fé, de segurança jurídica, mais de 30 anos, eu estou assegurando a efetividade no cargo de escrivão, nos termos do artigo 4º, inciso 3º, combinado com 42, da Lei Complementar 242/2002, que trata dos cargos em extinção e que tem a remuneração definida, inclusive assegurada a irredutibilidade, desembargador Cláudio. E aí, Vossa Excelência, no voto visto, pode assegurar, os valores são compatíveis, se não estou enganado, com o do técnico judiciário. E aí ele fica no quadro em extinção. Mas Vossa Excelência, com o pedido de vista, tem maior propriedade para analisar tudo isso aí. Sim. O desembargador pede vista, né? Do desembargador Glauber Rego, pediu vista o desembargador Cláudio Santos. Fica efetivo. Senhor presidente, Restando votar. Restando votar pela ordem aqui, o desembargador Saraiva Sobrinho, o desembargador Amilcar Maia, a desembargadora Maria Zendede já votou aqui. Desembargador Glauber, o desembargador Cornélio, que não se encontra. Apenas isso. Senhor Os presidente, demais já votaram. Mas não quer dizer que possa modificar o voto. Então, Vossa Excelência retira o voto para aguardar o voto vista do desembargador Cláudio. Ok. Proclamo parcialmente o voto, o resultado. Desembargador, diante do voto vista, eu também vou aguardar. Seguiu a desembargadora Maria Zendede, também a desembargadora Judite Nunes, no sentido de aguardar o voto vista do desembargador Cláudio Santos. Esse é o resultado parcial, senhor presidente. Senhor presidente, eu pediria que constasse a dispensa da minha presença na oportunidade em que for trazido o voto vista do desembargador Cláudio, eventualmente não estando, não obstaculizar o voto do desembargador Cláudio. Perfeito, fica registrado. Devolvo o voto ao presidente, desembargador João Rebouça. Agradeço a Vossa Excelência, reassumo a presidência. Registro a presença honrosa do Dr. José Eduardo Santana, Procurador-Geral Adjunto do Estado. Prazer tê-lo aqui, doutor Santana. Dando continuidade ao julgamento do PJE, o 6 é uma revisão criminal que está com vista do desembargador Cláudio. Está aí mesmo? Eu estou com uma dificuldade lá. Com Ok. Não, mesa. Os demais já estão com a votação consolidada e estão proclamados conforme o sistema judicial eletrônico. Independentemente de pauta, tem os conflitos que já estão julgados, 7 e 8, também com a votação consolidada, o 9 e o 10 da mesma forma. Algum processo que independe de pauta e mesa? Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.